Se você entrou nesse vídeo, você está procurando um celular para 2025 de até R$2.000 que possa te atender na sua produção de vídeos, no seu dia a dia também, né? Não somente para produzir vídeos, mas também para o seu dia a dia, um celular potente que tenha durabilidade e vai aguentar o tranco para você produzir seu conteúdo nesse ano. E eu vou trazer aqui uma lista com 4 celulares, eram 5, mas eu tive que excluir um deles porque ele meio que passava um pouco do nosso valor estipulado, que é até R$2.000. E eu vou mostrar aqui os melhores, tá bom? Eu fiz testes, eu fiz comparativo de câmera, comparativo de processamento e características básicas no celular, né? O que eles têm de mais, o que eles têm de menos. E eu vou mostrar aqui para vocês na minha lista, né? A lista que eu vou apresentar para vocês agora não tá na ordem de melhor, tá? É só uma ordem aleatória. A ordem aleatória. Primeiramente a gente tem um Moto G. Moto G não, Moto G. O Moto G sempre tá na minha cabeça. Por que a Motorola parou de fazer o Moto G, né? É o Moto Edge 40 Neo, que é um ótimo celular, tá? Ele tem um processador na MediaTek Dimensity 7030 de 6 nanômetros. Ele tem versões de 128 GB com 8 GB de RAM, 256 GB com 8 GB de RAM e uma versão de 256 GB com 12 GB de memória RAM. Para a câmera, ele tem 50 megapixels, a câmera principal, né, a abertura 1.8, que é ok, com qualidade de megapixels razoável. E lembrando, gente, megapixels não quer dizer nada. Você pode ter um celular com 200 megapixels e um celular com 50 megapixels e o de 50 megapixels ser melhor do que o de 200. Megapixel quer dizer tamanho da foto, é só isso, não quer dizer mais nada, não quer dizer nitidez, não quer dizer se o foco da câmera é boa, se o alcance dinâmico das cores é bom, nada disso tem a ver com megapixel, tá bom? Então não vão atrás de celular porque ele tem 200 megapixels, 300 megapixels, isso não dá qualidade para foto, tá? Qualidade para foto é uma mistura entre sensor, processador e várias outras questões da lente, da abertura. O megapixel é só um fator nessa equação de como se calcula uma boa foto, tá bom? Uma boa foto você tira uma foto e você compara, e foi isso que eu fiz, eu comparei fotos tiradas com todos esses celulares, tá bom? Eu tô aqui dando minha carteirada de fotógrafo. Voltando aqui pro Moto Edge 40 Neo, ele tem uma câmera de 50 megapixels 1.8 de abertura, uma câmera de 13 megapixels 2.2, já é uma câmerazinha legal, 13 megapixels, porque geralmente a segunda câmera dos celulares hoje em dia tá caindo muito megapixel, né, em comparação com a principal. E a câmera frontal é uma câmera de 2 megapixels 2.4, que já não é muito legal, porque eu falei, os megapixels não tem a ver com a qualidade da imagem, mas 2 megapixels é muito pouco e uma abertura de 2.4 já é uma abertura um pouco escura, então isso pode atrapalhar um pouco nas selfies, mas a gente vai mostrar isso pra vocês mais pra frente, tá bom? Ele tem proteção IP68, que é uma proteção excelente para celulares, né? Ele vai aguentar ali uns respingos e até ser mergulhado, até uma certa profundidade, é claro, né? Não vai entrar no mar e tentar nadar pro fundo, né? Não vai dar certo. Ele tem NFC. NFC é uma coisa que pra mim é indispensável hoje em dia nos celulares, pra você cadastrar um celular e usar o seu celular pra pagar, né, uma conta com cartão de crédito usando o celular. Se você esquecer a carteira, você usa o celular. E ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é um carregamento de 68 watts. Ele carrega 50% do celular em 15 minutos. Cara, isso é muita coisa pra mim. Pra um celular de até R$2.000, isso aqui é incrível, tá bom? Para o segundo celular, a gente vai falar do celular aqui que ele gosta de números grandes, tá bom? É o Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Esse aqui não pecou nos números grandes, tá bom? Ele vem com um processador Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7S de segunda geração de 4 nanômetros, e para processadores, quem sabe, quanto menor os nanômetros, melhor, né? É diferente do ser humano, quanto maior, melhor. Nos celulares, quanto menor, melhor. E ele tem uma variedade relativamente grande de memórias, né? Ele tem versões de 128 GB e 256 GB com 8 GB de memória RAM. Ele tem versões de 256 GB e 512 GB com 12 GB de memória RAM. E ele tem uma versão de 512 GB e 16 GB de memória RAM. 16 GB é uma coisa meio que absurda hoje em dia, né? Tipo, meu computador tem 16 GB de memória RAM. Para um celular isso aqui é muita coisa, então é um ponto muito positivo. Não sei se tem essa versão aqui no Brasil, mas é um ponto muito positivo, tá bom? E para a câmera, o Xiaomi não mediu esforço para colocar uma câmera com 200 megapixels, que é muita coisa, mas como eu já disse, megapixel não quer dizer nada. Uma abertura de 1.7, que é uma abertura clara, então isso já é um ponto positivo para essa câmera. A segunda câmera é de 8 megapixels, 2.2 de abertura, e a câmera frontal é de 2 megapixels, 2.4 de abertura, uma câmera
meio fraquinha, tá bom? Mas dá pra fazer uma selfie. E para a tela desse celular ele vem com Corning Gorilla Glass Victus, que é uma proteção muito boa, é uma das melhores proteções da Gorilla Glass. Eu acho que ela só perde pro Victus Plus. Então, se você gosta de derrubar seu celular, esse aqui é um ótimo celular pra você. E ele vem com NFC, é óbvio. E incrivelmente, eu acho que é o único celular da minha lista que tem entrada pra fone de ouvido, tá bom? Então, se você quer usar um microfone de lapela, só vai dar nesse daqui. Nos outros não tem como você colocar fone de ouvido. Então, se precisa de fone de ouvido, vai no Xiaomi, viu? E ele tem um carregador maravilhoso que quase bate ali no Motorola, né? Bem pertinho. Ele tem um carregador de 67 watts, para aqueles que gostam das palavras sendo pronunciadas da forma mais correta no inglês. Watts. Ele tem 67 watts de potência, carrega 50% em 17 minutos, cara, um carregamento muito top, viu? Muito top mesmo. Top é muito cringe, né? E o terceiro celular da nossa lista é o Galaxy A55. Ele tem um processador Exynos 1480 de 4 nanômetros. Ele também tem uma variedade boa de memória. Ele tem versões de 128GB e 256GB com 6GB de memória RAM. Ele tem versões de 128GB, 256GB com 8GB de memória RAM. E ele tem uma versão de 256GB com 12GB de memória RAM. Então, se você conseguir achar esse de 12GB de memória RAM, vale a pena comprar, tá? Ele vai dar uma longevidade maior para o seu celular, para ele rodar multitarefa, rodar vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, a memória RAM serve para isso, né? Ele tem uma proteção muito boa também, IP67, né? Então você consegue dar uma mergulhadazinha nele. Não é recomendado, claro, mas pra quem é produtor de conteúdo é legal você fazer um videozinho assim, né? Na água, na chuva, coisa do tipo. É bacana, dá pra você fazer bastante coisa, né? Você quer colocar o celular preso na sua roupa pra fazer um vídeo, né? Correndo na chuva, alguma coisa do tipo, não sei. Um vídeo de aventura, coisa do tipo, dá pra fazer, tá? Ele tem as câmeras bem parecidas com o do Motorola, né? Ele tem uma câmera de 50 megapixels, a principal com 1.8 de abertura. Uma segunda câmera de 12 megapixels, 2.2 de abertura. E uma câmera frontal de 5 megapixels, 2.4, eu acho que é a melhor câmera aqui de câmera frontal, porque todas as outras que a gente viu só tinham 2 megapixels. Então, pra vídeo na câmera frontal, ele vai ter um pouco mais de resolução, não quer dizer qualidade, quer dizer resolução, tá bom? E ele tem o Corning Gorilla Glass Victus Plus, então ele tem uma tela muito mais resistente do que as outras que a gente mostrou aqui. Ele tem NFC também, então pra mim já tá maravilhoso, que eu adoro NFC. Eu não gosto de Galaxy, mas esse Galaxy A55 ele tá bem interessante nessa lista aqui, tá? E por último, o mais não menos importante, mas também é o meu xodó, e por isso que eu deixei por último, porque eu tenho um primo dele, que é o Poco X6 Pro. Eu tenho um Poco X3 Pro, e eu adoraria pegar o Poco X6 Pro. O Poco X6 Pro, ele vem com o MediaTek Dimensity 8300 Ultra de 4 nanômetros, e ele vem aqui com 3 opções de memória, 256GB com 8GB de memória RAM, uma versão de 256GB com 12GB de memória RAM, e uma versão de 512GB com 12GB de memória RAM. Então, versão de 12GB é o objetivo aqui, né? Bem interessante. Ele tem uma câmera principal de 64 megapixels, 1.7 de abertura, uma segunda câmera de 8 megapixels, 2.2 de abertura e uma câmera de 2 megapixels, 2.4 de abertura. Eu adoro o Pocophone, mas ele pecou um pouquinho aqui nessa câmera frontal, tá bom? É só um pouquinho, tá? Na hora que a gente for analisar as câmeras, eu vou mostrar pra vocês como isso fica. Ele tem NFC, que no Poco X3 já tinha, então é uma coisa que eu acho maravilhosa. E ele tem um carregamento rápido de 67 watts, ele faz 100% da bateria em 45 minutos e provavelmente em 50% ele faz em 17 minutos, como o Xiaomi, né, o Redmi Note 13 Pro. Tá certo, galera, eu mostrei aqui pra vocês os 4 celulares que eu mais gostei. Qual que eu recomendo mais? E aí a gente vai entrar numa questão primeiro de hardware, né? Porque para produção de conteúdo, né, tem muita gente que usa muito do celular, usa ele para fazer várias coisas, né, para editar, não somente para captar o vídeo, né, mas captar o áudio, para editar, para fazer um teleprompter, coisa do tipo. Então, ter uma capacidade de processamento é algo importante para um celular, para um produtor de conteúdo. Então, agora eu vou fazer uma lista do mais fraco pro mais forte, tá bom? Então, em quarto lugar, nós temos aqui o Redmi Note 13 Pro. Ele fez no AnTuTu, no benchmark AnTuTu, ele fez 450 mil pontos, que é uma pontuação boa, tá? Não é ruim, mas pro nível desse celular, nessa lista, ele tá muito abaixo dos outros, né? Muito abaixo do primeiro vocês vão se surpreender. Pro terceiro lugar, nós temos o Moto Edge 40 Neo com simples 527 mil pontos, né? Pouca coisa acima do Xiaomi, mas ainda é uma pontuação bem relevante, né? Em cima do Xiaomi. Em terceiro lugar,
nós vamos ter o Samsung A55 com 713 mil pontos. Também tem uma pontuação considerável em cima do Motorola, né? Mas não vai bater o primeiro colocado, que é o Poco X6 Pro. Por isso que eu sou fã desse celular, que ele fez 1.479 pontos. Cara, é muita coisa. É 3 Xiaomi Redmi Note 13. São 2 A55, tá bom? É uma pontuação muito alta. É uma pontuação muito alta para um celular. Isso é uma das coisas que coloca esse celular como um dos melhores celulares para você ter abaixo de R$2.000, porque a potência dele é muito grande, tá bom? Agora que eu falei do processador, vamos analisar as câmeras. É uma análise que eu fiz vendo fotos tiradas. Eu fiz comparativos entre todos os celulares aqui e analisei quais eles que produziam melhores fotos e melhores vídeos, tá bom? Uma forma que vocês podem conferir isso aí no YouTube procurando lá Galaxy A55 versus Moto Edge 40 Neo. Aí vai ter um vídeo lá de análise e em algum momento da análise o pessoal vai testar as câmeras e vai fazer o comparativo delas. Então vocês podem usar isso para testar a câmera desses celulares, para vocês comprovarem a qualidade delas, né? Comprovar que o que eu tô falando aqui não é errado, tá bom? E tem uma questão de gosto também, né? Porque eu posso achar que uma câmera ficou muito melhor porque ela é mais nítida ou porque ela tem um contraste melhor ou coisa do tipo. Não é uma ciência muito exata, tá bom? Essa questão da fotografia. Mas eu vou mostrar aqui a lista para vocês das melhores câmeras segundo a minha análise, tá bom? Então, em último lugar, nós temos o Redmi Note 13 Pro. Como eu disse, megapixels não quer dizer nada. Qualidade de foto ela se faz com um conjunto de coisas, né? Então você pode ter um sensor com 200 megapixels, mas se você não tem uma lente legal, não tem um processador, porque existe um processador ali para analisar a imagem que aquele sensor tá mandando. Se o processador não for bom, ele não vai conseguir captar a imagem da forma correta, né? Às vezes é muita informação, às vezes 200 megapixels é muita informação para esse processador e acaba que o excesso de megapixels está capando a imagem. Então fica o Redmi Note 13 Pro aqui em último lugar. E para o terceiro lugar nós temos o Galaxy A55, que apesar de ter câmeras boas, tá? Ele tem câmeras bem interessantes para você fazer conteúdo. Ele ainda ficou em terceiro lugar, abaixo do nosso maravilhoso, incrível Poco X6 Pro, que tem uma câmera muito boa. Ele ficou em segundo lugar. Eu tenho que dizer aqui que a diferença do segundo lugar para o primeiro lugar é uma diferença muito pequena, mas apesar de eu ser fã do Poco X6, ele acabou ficando em segundo lugar. Ele perdeu em poucos quesitos, né? Em questão de nitidez, ele perde um pouquinho do primeiro lugar e ele perde um pouquinho também na questão das cores. O HDR dele não fica 100%, ele perde um pouquinho ali, mas é um celular muito próximo do primeiro lugar, que claro fica pro Moto Edge 40 Neo, que é um ótimo celular, a câmera dele é muito boa, tá? Lembrando que a diferença do primeiro lugar do segundo lugar é muito pequena. A gente poderia talvez dizer que eles empataram, mas eu tenho que dar esse primeiro lugar pro Moto Edge 40 Neo, porque ele tem um pouco mais de nitidez. Vão lá no YouTube e pesquisem, né, comparativo do Moto Edge 40 Neo e o Poco X6 Pro. Vocês podem ver que tem uma diferença, a diferença é pequena, mas o Moto Edge ele acaba tendo uma qualidade melhor, ele consegue trabalhar melhor com as cores, com HDR, ele consegue dar um pouquinho mais de nitidez. E um dos maiores motivos do Poco X6 Pro ter perdido bastante ponto, né, para não alcançar o primeiro lugar, é a questão das fotos noturnas, vídeos noturnos. Ele perde muita nitidez, muita qualidade no escuro. De dia as câmeras dele são muito próximas, mas de noite o Poco X6 ele acaba perdendo um pouco em lugares um pouco mais escuros, então isso pode afetar para quem tá querendo produzir conteúdo, né, para qualquer lugar. O cara quer levar para fazer viagem, se chega num lugar muito escuro, vai dar uma qualidadezinha um pouquinho menor, então talvez não vale tanta pena pegar o Poco X6 Pro e é melhor ir pro Moto Edge 40 Neo. Então, gente, fica essa minha análise aqui. Assim, Renan, qual é a sua dica? Qual que você compraria? Eu compraria o Poco X6 Pro, porque ele tem a melhor potência e é uma potência absurda de processamento e uma das melhores câmeras. Ele tem a segunda melhor câmera, então ele combina os dois mundos, né? No segundo lugar, eu acho que eu compraria o Moto Edge 40 Neo, porque eu gosto de Motorola, eu tinha Motorola antes de ter um Xiaomi e pra mim foi uma experiência maravilhosa ter Motorola. E eu nunca fui muito fã de Galaxy, tá? O sistema Galaxy pra mim não é interessante, a interface do Galaxy eu acho que ela é muito poluída. E eu sei que Xiaomi também tem muita poluição, mas a poluição do Xiaomi a gente consegue relevar, sabe? Pelas funções que o Xiaomi consegue trazer pra gente. Então hoje eu compraria o Poco X6 Pro em primeiro lugar e em segundo lugar
o Moto Edge 40 Neo, né? Essa é uma diferença muito grande, muito pequena de preço, ia no Poco X6 Pro, se a diferença fosse muito grande, né? Se o Poco X6 tivesse muito mais caro do que o Moto Edge 40 Neo, eu comparei o Moto Edge 40 Neo e seria feliz, porque são dois celulares maravilhosos de até R$2.000. E aqui uma dica que eu vou deixar pra vocês é que o Poco X6 Pro, ele pode abaixar de preço porque lançou um Poco X7 Pro, então pode dar uma caída no mercado, pode abaixar um pouquinho de preço, chegar ali nos 1.800 até, sei lá, metade desse ano, acho que deve chegar ali pelos 1.800 e talvez valha mais a pena ainda pra você comprar esse ano, tá bom? Se você quer produzir conteúdo, fica essa dica. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado bastante desse vídeo, que eu pesquisei bastante, estudei esses celulares. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou! Nossa, mano, ficou bom o vídeo. Ficou bom, eu gostei do vídeo assim. A câmera tá desfocada. Deixa eu parar de gravar aqui antes que bosta. Deu bom.